faltar na sua aula. Eu senti sua E eu falta lá, eu não vi a Edna perguntando nada. e hoje quase de novo, hein? Ah, não, mas hoje deu tudo certo, eu sei, ó. Pois é. Professor, desculpa o horário. Eu acabei de chegar do serviço, tá? Não, eu acabei de entrar também, eu também tô na briga aqui com a informática aqui. Ah, então tá bom. Tamo alinhado, eu não comecei ainda não. Não. Beleza? Hoje nós vamos falar de mais uma matéria e vamos fazer um exercício pra gente fechar aquela nota. E aí um exercício vai ser um exercício maior, que aí vai ser um exercício aí de revisão pra gente poder alinhar, porque na próxima aula mais uma revisão e aí prova. Vocês estão me ouvindo? Socorro. Infelizmente. Infelizmente Ô, não, Mari. professor, Fala não, comigo. A professor, prova não. não, pelo amor de Deus. Aí as provas, vocês Eu tô vão. morta, professor. Não, vocês vão tirar todo mundo 30 pontos nessa prova pra gente ir pro segundo módulo embalado aí. Qual o pó da rabiola, professor? Se Normal, eu tá? fizer as perguntas igual as outras, eu fizer umas coisas mais suaves, aí dá pra acertar. Mas essas questões que vocês fazem lá de Harvard, não dá não. Não, começa não, Mari. Começa não, vai dar tudo certo. É, né? Questão de Harvard é ótimo, né? Mas é um nível tá assim, só chamar que faz as provas que a gente consegue resolver as questões, você vai lembrar das matérias, mas essas que é 10 linhas uma pergunta para um negocinho de nada. Você- Não chega na quarta linha, já esqueci o que eu li no primeiro. Você, Vai ter pratica- difícil. você praticamente fechou minha prova e tá aí. Não, fechei nada. Você foi nota boa. Não vem não. Mas é o seguinte. Vamos lá porque nós vamos fazer exercício, aí senão vai ficar muito extenso. E aí, na próxima aula, a gente, como eu disse, a gente corrige o exercício e já vai para avaliação. Ok? Já a correção do exercício de hoje já é a revisão. Deixa eu ver se eu abro aqui na matéria de hoje para a gente passar ela rapidinho aqui e já ir para o nosso exercício. Entrega do exercício pelo e-mail. Vocês estão vendo isso aqui, brainstorming? Vocês estão vendo isso? Sim. Sim, e aí, brainstorming, né? Nossa matéria de hoje, nós vamos falar isso, nada mais é do que essa tempestade de ideia, né? Essa tempestade cerebral, tá? Eu preciso de entender isso porque normalmente o engenheiro de segurança, o pessoal da administração fala comigo no processo de CIPA. No processo de CIPA foi mencionado, vem lá numa ata, né? No processo de CIPA foi mencionado um brainstorming, que é essa palavra lá de origem inglesa, mas extremamente tranquilo, né? De complicado só tem o nome de brainstorming, né? Porque o pessoal da engenharia, tá, de segurança adora utilizar essa nomenclatura, que é uma nomenclatura técnica. Ok? Alguém já ouviu falar nisso? Já ouviu falar em brainstorming? Sim ou não, pessoal? Eu não, já vi falar num filme parecido o nome desse aí. Um filme com esse nome parecido, tá? Mas não é o filme, né? Então é o seguinte, o que é esse brainstorm? Em português tem lá tempestade cerebral ou tempestade de ideias, né? Mas com a técnica uma dinâmica, né? Essa dinâmica de grupo, né? Uma dinâmica que casa bem com os processos de CIPA, né? Porque CIPA vocês vão ter lá o povo, né? O pessoal, a galera lá que são os membros da CIPA. Então, esse pessoal tem lá, pessoal que é o pessoal que é um público-alvo, vamos dizer, para o nosso brainstorming lá, né? Para essa tempestade de ideias, né? Que consiste realmente,
Vocês estão conseguindo enxergar lá de novo ou voltou para a tela onde que vocês me veem? Tá normal, não tá? Não, tá. Pra ver. Se você puder te aumentar um pouquinho a letra. Oh, claro, com certeza. Eu tô diminuindo, né? Então vou aumentar. Não, o problema é que acho que esse trem não aumenta mais não, tá no máximo. Mas vamos ver aqui. Acho que aqui é o máximo, viu, Maria? Mas já melhorou, né? Ó, demais. Bom demais. E aí, essa tempestade de ideias, brainstorming aí, essa nomenclatura, que aí o povo lá do engenheiro lá faz o brainstorming, né? Foi utilizado um processo de brainstorming na CIPA. E é isso aí, nessa dinâmica de grupo, essa dinâmica de grupo que precisa de um grupo semelhante ao nosso grupo de CIPA, né? Porque isso não é utilizado somente em CIPA, é utilizado em grupos de trabalho, né? Essa atividade desenvolve para explorar a potencialidade criativa de um indivíduo ou de um grupo. Criatividade em equipe, né? Coloquei vermelho aqui, colocando a serviço de objetivos pré-determinados. A técnica propõe que o grupo se reúne e utilize a diversidade de pensamentos e experiências para gerar soluções inovadoras. Olha que bacana, junta o povo para gerar esse tipo de solução, sugerindo que qualquer pensamento ou ideia que venha em mente a respeito do tema tratado, né? No tema tratado, vocês vão pensar lá, vai estimular as pessoas a pensarem em segurança do trabalho, a pensarem em acidentes do trabalho, por exemplo, né? Aí trago, né? Com isso, espera-se reunir o maior número possível de ideias, visões, propostas e possibilidades que levam um denominador comum e eficaz, aí, a nossa eficácia, né? Para solucionar problemas e entraves que impedem um projeto de seguir adiante, né? Então, que é nada mais do que planejamento, né? Planejamento junto com as pessoas. A técnica do brainstorming, ou seja, tempestade cerebral, né? Tem várias aplicações, mas é frequentemente utilizado o quê? Desenvolvimento de novos produtos. Olha só, não é só CIPA, né? Publicidade, né? Galera de publicidade. Resolução de problemas, consequências, soluções alternativas, análises, impactos e avaliações. Cabe muito para CIPA, né? Resolução de problemas. Gestão de processos, né? Encontrar de forma de melhorar processos comerciais e processos de produção. Pessoal da produção. Gestão de projetos, identificar objetivos dos clientes e riscos. Formação de equipes, tanta coisa, né? Por isso que o povo lá da engenharia gosta desse tal de brainstorming. E aí, na prática, como é que funciona isso? Há 3 principais partes do brainstorming: encontrar os fatos, geração das ideias e encontrar as soluções. Então, são os 3 princípios do brainstorming. Pode aparecer na sua prova. 3 princípios do brainstorming: encontrar os fatos, gerar as ideias e encontrar as soluções, né? Da busca dos fatos na resolução de um problema existe umas subpartes: definição do problema e a preparação. Inicialmente define o problema, pode ser necessário subdividir em problemas em várias partes. E aí, como é que funciona esse negócio aí que o professor está falando na prática, né? Vocês vão, por exemplo, o professor tem imaginação fértil, né? Eu fico imaginando lá, vocês nos primeiros dias lá dentro da empresa, e aí o engenheiro fala com vocês, né? Galera, vão lá para a sala para vocês apresentarem a CIPA. E aí eu vou lá apresentar a CIPA, eu não tenho nada para me falar com o pessoal. E aí eu já tenho isso aqui, ó, já tenho a minha ferramenta de brainstorming aprendida aí na administração, né? O brainstorming, essa chuva de ideias. E aí eu vou lá e o que eu faço? Eu vou levar as pessoas desse processo de CIPA a levantar as ideias, né? Eu vou levantar um problema, vou falar assim, ó, qual que são as causas de acidente dentro dessa empresa? E aí, através de um quadro, né? Eu vou precisar de um quadro igual do professor para me anotar, eu vou precisar de um formulário para me anotar e eu vou anotar essas ideias das pessoas, tá? E todas as ideias devem ser anotadas. Então, tem esses 2 principais, o quê? Não pode fazer julgamentos, tá, gente?
Porque tem gente que vai trazer ideias bobas, né? Ideias que naquele momento eu acho que é boba, mas não é, né? Na verdade, às vezes não é, né? Às vezes é, mas às vezes não é. E aí eu não posso fazer o quê? Julgamento. Falar, meu filho, o que você está falando, né? Do que a gente fez a pergunta, né? A pergunta é feita. O que a gente vai fazer para minimizar, para acabar com os acidentes do trabalho dentro daquela empresa? Então, o que? Atraso de julgamentos. Eu não posso criticar as pessoas. Aqui, ó, criatividade em quantidade e qualidade, né? O povo vai falar o quê? E a gente vai anotando. Cada vez que a gente faz essa anotação, que nós vamos incentivando a turma o quê? A colocar mais ideias, né? Colocar mais ideias em prática, tá? Então, essa característica do brainstorming lá e colocando as ideias, tá? E aí, o segundo princípio é o que é relativo à quantidade e à qualidade dessa criatividade. Quanto mais ideias forem geradas, tá vendo? Será mais provável encontrar boas ideias. Então, o que? Privilegie essa quantidade de ideias lá no processo de brainstorming. Por vezes, não conseguimos pensar num problema enquanto não houver algumas hipóteses, né? Então, vão levantando as hipóteses. Críticas são regras, críticas são rejeitadas, né? Volta a falar, você não pode criticar, que aí vão surgindo as ideias e aí vão colocando essas ideias em prática lá, tá? A falha do grupo ao cumprir essas regras é a razão mais crítica para que a sessão do brainstorming não resolva, né? Se você ficar colocando crítica, aí o seu brainstorming não vai ser eficaz. Essa criatividade, né, é bem-vinda, tá? Desenvolver o quê? Desenvolver um enunciado lá, ó, linhas de direção. Embora universalmente não haja linhas de direção aceitadas para passos específicos a implementar numa sessão de brainstorming, as sessões das atividades principais são bastante típicas. Desenvolver um enunciado para o problema, selecionar o grupo, 6 a 18 pessoas, né, que é mais ou menos esse grupo de CIPA, né? Enviar uma nota aos participantes, o quê? Falando-lhe acerca do problema. Deverá ser incluído o enunciado do problema, ou seja, nós vamos perguntar quais são os problemas de acidente do trabalho, já que a gente não trabalha no chão de fábrica lá de Taylor e de Ford, né? Quais que são os problemas dessa empresa? A gente vai colocar esses problemas lá em vista. Começar por escrever o problema num quadro visível, tá, gente? A todos os elementos pertencentes ao grupo. Falar novamente sobre as 4 regras, que é o quê? Requisitar novas ideias aos participantes pela ordem de quais eles levantam a sua mão. Apenas uma ideia deve ser sugerida em cada momento. Ter um gravador, uma secretária de maneira que possa escrever e tomar nota de todas as ideias. Não precisa de gravador nem secretária, né, gente? Eu vou lá, vou fazer a anotação dessas ideias. Isso que deve durar 30 minutos, né? Os brainstormings têm esse tempo aqui necessário de 30 minutos, porque senão fica cansativo para o povo, né? Então, 30 minutos lá para a gente poder pensar nessas ideias do grupo, tá? Fornecer ao grupo a lista de ideias dizendo que o que? Surgir e selecionar seleciona as melhores ideias, na verdade, eu incentivo, né, no que eu falo, selecionar essas melhores ideias. Fornecer ao grupo original um relatório com as ideias selecionadas pelo grupo de avaliação, requisitar a submissão de quaisquer ideias adicionais, estimulada pela lista. Dar a lista final às ideias às pessoas do grupo do projeto, né? O povo vai receber essas listas e o que é melhor, né? Vai pensar em solução daquilo tudo que surgiu, né? Os acidentes do trabalho, o que aconteceu dentro da organização, o que o povo sugeriu lá para melhoria desses acidentes. Aí deve conter o que? O líder, os membros, né? O povo líder, o que? O técnico em segurança do trabalho, por exemplo, né? Vai ser o gestor desse processo, né? O líder é o que? O técnico em segurança do trabalho. Ou o que? O presidente da CIPA, né? Pode ser também, se eu não quiser ser o líder lá, a gente coloca lá, eu estiver
envolvido em outro projeto, presidente da CIPA. Os membros, né? Os membros o quê? São os membros da CIPA. O secretário lá, a gente vai eleger um secretário. Pode ser lá, por exemplo, ou também o presidente da CIPA. Tá tranquilo isso, gente? Fala comigo. Dúvidas, Maria? Não, está tranquilo. Tranquilo? A Maria vai lá como técnica de segurança do trabalho aí, vai colocar a turma lá, vai colocar o problema lá e o povo vai dando as ideias. Maria vai anotando um quadro, tem que arrumar um quadro lá, que normalmente a sala da CIPA vai ter lá, um quadro lá para poder fazer as anotações lá, e a Maria vai colocando lá e o povo vai falando. A gente vai arrumar um monte de ideia, né? A gente vai arrumar um monte de coisa. Não vai criticar nada que o povo vai falar e o povo vai ficar super entusiasmado. É assim que funciona, né? Que é o brainstorming, uma forma de pensar em um bom caminho a seguir para a criação de um novo slogan, para um produto, por exemplo, né? Tratando lá, por exemplo, o povo de marketing, né? Ou para um novo tema, para uma nova campanha, né? No caso nosso não é campanha, no caso nosso nós vamos focar em segurança aqui, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo, né? O povo da logística e tudo, para poder trazer esse tipo de brainstorming. No brainstorming, na prática, lá a gente vê, por exemplo, que às vezes não é bem-vindo chefias, né, gente? Se eu levar um chefe lá, ó, pra você ver que bobagem, o povo não vai falar, né? Vai ficar constrangido, né? Principalmente se for uma chefia muito autoritária lá, os caras vão falar, não vou falar nada perto do chefe, não, né? A ideia é pegar aquele, vamos dizer, aquele pó, né, que tá debaixo do tapete, né? E colocar aquela coisa para fora, né? Não sei se eu fui claro nesse exemplo louco meu aí, mas a ideia é essa, né? Sujeira debaixo do tapete vira à tona, né? Já vi processo de brainstorming que os caras falaram assim, a empilhadeira lá da empresa lá tá com vazamento, né? Tá com vazamento de gás. E aí, como é que vocês fazem? Tem uma gambiarra lá e falaram lá da forma eficiente, né? Vamos falar da gambiarra, não vamos falar... eles utilizaram uma forma eficiente de sanar o problema, né? E aí, a gente teve que ir lá, né? Fazer o processo de manutenção dos aparelhos que foram descritos em um brainstorming. Simplesmente porque a sua chefia não estava lá, e simplesmente porque em brainstorming, né? Senão você não consegue fazer isso nunca mais dentro da empresa, né? Você não consegue fazer esse processo nunca mais se a gente punir as pessoas, né? Porque vão aparecer coisas lá que de repente são passíveis de punição. Lógico, né, que a gente vai jogar para a ética profissional. Se aparecer uma coisa muito grave, infelizmente essas pessoas, a gente vai ter que tomar um outro rumo do nosso processo de brainstorming, mas se a gente pensar em punição lá, que vai aparecer um monte de característica que também é passível de processos administrativos, tá? Mas o objetivo nosso é sanar os problemas, né? Sem punir, de certa forma, as pessoas, né? Justamente porque para aparecer, a gente incentiva e se aparece tanta bobagem que de tanta bobagem acaba surgindo coisas que são sérias lá, só do fato de eu ir lá e anotar e fazer anotação dessas ideias, né? O surgimento de ideias. Ok, gente? Tranquilo? Dúvidas? Ok. Alguma pergunta? Tranquilo? Professor, Sim. a prova desse mês vai ser no finalzinho de junho, né? Aí você vai passar alguma revisão com a gente? Vou passar a revisão agora. Vou passar a revisão para vocês agora. Eu vou postar esse material no Ava lá. Já vou passar a revisão. Nós vamos começar a fazer a revisão hoje. E aí, se quiser fazer durante a semana, ok. Se quiser, a gente faz na próxima aula. E aí, na próxima aula, eu corrijo e falo mais de revisão para a gente fazer já a nossa avaliação. Que aí é só mais outra aula e já avaliação. Tá bom. Ok? Professor, Sim. você vai pular? Não entendi. Essa avaliação você vai pôr no AVA? Avaliação ou o exercício de hoje? Ou a própria avaliação final? Ambos, né? Ambos, não. Todos dois. Avaliação final no AVA, igual nós fizemos a primeira avaliação. E exercício hoje, AVA também.
Ok? Tranquilo? Então, esse é o nosso brainstorm. Chuva de ideias, tempestade cerebral. Vou postar lá no Ava. Provavelmente a nossa última... Essa é a nossa última matéria.